Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil. E nesse vídeo eu vou abordar um tema que por muitos deve ser algo já conhecido, algo já passado. Muitos devem utilizar diariamente os conceitos, as configurações que eu vou passar aqui nesse vídeo. Mas para muitas outras pessoas que estão adentrando agora nesse mundo aí de ESP, estão começando a trabalhar agora com os equipamentos da Ubiquiti, pode ser algo de extrema valia. Então o tema do vídeo é como configurar um ponto a ponto utilizando os rádios Airmax AC. Então a ideia é exemplificar como que é feita as configurações, principalmente aí do Access Point, que seria o equipamento mandatório, vamos dizer assim, O Access Point é onde você vai escolher o canal, o SSID, a largura de banda, a criptografia. Então a configuração mais maciça, a configuração que vai conseguir determinar se o seu enlace, se o seu ponto a ponto, o ponto multiponto vai ter sucesso, ela é basicamente feita em cima do Access Point, tá? Então a ideia é nós configurarmos aí uma bridge, uma ponte, entre um access point e uma station, que se equivale a um cliente, para poder interligar aí dois pontos distintos. Então, a gente veio utilizando aí, muitos integradores, usando a tecnologia Airmax para conexão de imagens de câmeras IP, comunicação entre uma matriz e filial, um ponto a ponto, enfim, de curta distância, um pequeno backhaul, para poder prover comunicação IP fim a fim, utilizando os rádios Airmax AC. Então vamos lá. Primeiro momento, eu segmentei aqui com alguns pontos, bem geral assim, então a ideia é fazer uma configuração mais simplista aí desse ponto a ponto, Então no primeiro momento a gente deve, esse aqui, pessoal, esse ponto 1, ele é um dos principais causadores aí de suporte, que é a questão da escolha do Country Code. O que é o Country Code? Country Code nada mais é do que a legislação vigente, referente ao uso do espectro que o rádio irá seguir. Então, cada país aí segue uma norma diferente, tem uma agência regulamentadora, que no caso é a Anatel no Brasil, que exige que você utilize o espectro de uma forma diferente da agência dos Estados Unidos, por exemplo, enfim. Então acontece muitas vezes de eu ter um access point com country code X e um client, uma CPE com country code Y e não haver conectividade entre os dois, porque a frequência que está configurado no AP, o cliente não consegue enxergar, porque, enfim. Então o country code ele tem que estar iguais em ambos os equipamentos, em todos os equipamentos, seja uma conexão ponto a ponto ou ponto multiponto, tá? E a recomendação sempre é seguir, no nosso caso, as normas da Anatel, respeitando aí os níveis de IRP, toda a questão da canalização que requer o uso de DFS, de ATPC, enfim. Então, isso é um assunto aí para até um outro vídeo aí sobre algumas dicas referente à legislação regida pela Anatel. Então vamos lá, eu estou com dois equipamentos aqui em bancada, resetados, padrão de fábrica. Eu vou exemplificar um ponto a ponto de uma forma um pouco não tão correta, Quando a gente fala numa conexão ponto a ponto, a gente pensa em dois rádios com alto ganho de antena, a gente conseguir aí ter um melhor desempenho de nível de sinal, sofrer menos ruído, mas aqui para exemplificar eu vou utilizar uma Prism Station e uma Light Beam, tá? Que eu tenho aqui bancada. Ambos estão resetados, padrão de fábrica, totalmente zerado. Então, todos os equipamentos Airmax, sejam eles AC ou M5, por padrão, eles vêm com o IP na sua interface de rede, configurado no range 192.68.1.20 no caso, Então, primeiro momento, eu devo configurar aqui a minha interface de rede. Vou tirar aqui do DHCP, colocar manualmente com o IP aí no mesmo range, vou colocar aqui, sei lá, o 10, por exemplo, só para exemplificar, perfeito? Então, feito isso, eu já tenho comunicação com a minha Prism Station, que está aqui em bancada, Vou, através do meu web browser, realizar
o acesso, inclusive já tem até aqui o IP favoritado, né? Para poder realizar as primeiras configurações. Então, quando o rádio ele está default, né? Eu não fiz nenhuma configuração. A primeira tela é essa, onde eu devo selecionar o Country Code, que seria ali a nossa prioridade 1, né? Country Code e a linguagem do software do iOS 8, no caso da linha Air Max AC. Então vamos lá, Country Code, eu vou selecionar aqui o Brasil, aceitar aqui os termos e continuar. Então, inicialmente, né, por medidas de segurança, o software já pede que eu troque o password do equipamento. Então, pede para eu cadastrar um password forte, né, que contenha caracteres maiúsculos, alfanuméricos, enfim, uma senha forte para evitar qualquer tipo de problema. Então, eu vou cadastrar aqui uma senha que eu já tenho em mente forte, né? Aqui eu tenho o dashboard. Volto a repetir, o iOS ele é o mesmo, né, para todos. A Prism Station tem algum menu a mais devido ao fato de ter suporte ao sincronismo por GPS, mas as configurações que serão relevantes aqui para nós, elas valem para basicamente todos os rádios, tá? Então, configurações do Access Point. Primeiro ponto, vocês podem perceber aqui, né? Talvez o layout da tela de vocês esteja diferente, né? Eu estou usando a última versão do site, tá? A última versão disponível de firmware. Acho que o primeiro ponto aí bem interessante é atualizar o seu equipamento. Então, a aba de atualização ela fica disposta agora aqui no lateral, mas vocês devem procurar pelo menu System, tá? System, e acessando o menu System, nós temos aqui o Firmware Update, né? Basta você fazer o upload do arquivo de firmware. Onde que eu faço o download desse arquivo de firmware? Lá no site da Ubiquiti, tem o campo aqui, ó, Downloads. Em Downloads eu tenho as linhas, né? Unify, Air Max, que eu já tenho o Air Max AC. Devo selecionar o equipamento que eu desejo fazer o download do firmware, no caso, Prism Station, né? Clicando aqui diretamente no arquivo, eu consigo fazer o download aqui no canto superior. Eu aceito e faço o download do arquivo, tá? Feito isso com o arquivo salvo no meu computador, depois basta apenas fazer o upload do mesmo através do diretório onde ele foi armazenado e aguardar o processo de atualização, tá? Mas voltando aqui no foco do vídeo, então vamos lá. Primeiro ponto, estando aqui na nossa apresentação, eu devo navegar até o menu Wireless aqui no canto direito, né, disposto no novo firmware, e eu devo fazer as seguintes configurações. O que eu configuro no AP? Eu configuro o modo, que vai ser Access Point, o SSID da rede, a largura de canal, a frequência e a potência, tá? Então, uma dica bem interessante é, antes de vocês levarem os equipamentos para campo, né, para vocês realmente fazer os ajustes finos, né, que seriam de redirecionamento de antena, seria de alinhamento, escolha de canal, né, o ajuste fino, que inclusive até separei aqui alguns tópicos, né, alinhamento de antena, frequência do canal, isso aqui é legal você fazer com rádio fixado, né, mas eu sempre recomendo a gente linkar os equipamentos em bancada, faça uma configuração bem genérica, linke eles em bancada e depois leve para campo e faça os ajustes mais finos, como por exemplo ajustar a potência, para você não ter uma potência muito alta, gerando ruído, ajustar o canal e o alinhamento, apontamento e alinhamento, tá? Então vamos lá. Wireless Mode ele já está configurado aqui como Station, né? Está errado, esse aqui vai ser o meu AP. Então temos vários modos de operação, né? Então nós temos o Access Point ponto a ponto, ou PTP. Qual a diferença do Access Point PTP para o PTMP Air Max AC e o PTMP Air Max Mixed, tá? PTP, ele vai me liberar trabalhar com maiores larguras de canal, ou seja, trafegar mais banda, tá? E possibilitar a conexão apenas de um AP e um cliente, né? Um ponto a ponto. Ponto a ponto Air Max AC, ele vai apenas possibilitar, ponto multiponto no caso, né? Conexão de clientes AC, com uma largura de canal máxima, tá? A partir do momento que eu selecionei ponto multiponto,
a largura de canal máxima é 40 MHz por motivos de qualidade, tá? Então, quanto maior a largura de canal, maior a quantidade de banda, mais eu sofro mais ruído, eu causo mais ruído. Então, não é uma boa prática, dependendo do cenário, a gente trabalhar com larguras de canais muito esparsas, né? Muito grandes, vamos dizer assim. E nós temos aqui o modo PTMP AirMax Mixed, que possibilita a conexão de um AP-AC de clientes M5 e AC. Então tudo vai depender aí do seu cenário, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar o modo Access Point PTP. Vou configurar aqui um SSID, vou chamar aqui de UBNT-BR, tá? Country Code já foi selecionado lá no início. Só para poder linkar os equipamentos aqui em bancada, eu recomendo isso para vocês também, link em 20 MHz. Configure em 20 MHz, a potência, você está com o equipamento em bancada, você até pode diminuir a potência e depois ir aumentando na hora que estiver com eles linkados, né? A gente tem que também avaliar essa potência aqui de acordo com a distância do link. Às vezes é até uma boa prática, não diria uma boa prática, né? Mas é recomendado, a gente até deixa a potência aqui num valor mais alto, presupondo que o link é uma distância longa, que talvez eu não vá conseguir, né, enxergar um equipamento ou outro, enfim, deixa aqui com a potência um pouco mais alta e vai ajustando quando ele estiver realmente fixado, né, no cenário em campo, através lá dos mastros, enfim. Center Frequency, né? O que é o Center Frequency? É a frequência em que o seu enlace vai operar. Pô, Jales, mas eu não sei qual é a frequência livre lá, eu estou enlaçando aqui em bancada, maravilha. Então, configure um canal aí fora da faixa de DFS, um canal onde a sua frequência tem um bom rendimento em ganho. Então, comumente as antenas da Ubiquiti costumam ter um bom rendimento aqui nas frequências centrais até o 5.8. Então, enlaçando aqui no 5.8, apenas para fins de teste, volta a repetir, na bancada, depois você ajusta em campo, você pode configurar aqui o 5800, tá? Potência, percebam ó, que antes ele estava com uma potência máxima de 7 dBm, porque a canalização que ele estava configurado, a Anatel permite apenas esse valor de potência, tá? Então a potência você vai ajustar de acordo com o seu cenário, pode deixar no máximo apenas para poder enlaçar. Devo lembrar que não é bacana você ficar muito tempo, né, com essa potência no máximo, pode saturar o equipamento, enfim, mas apenas para poder brincar em bancada. Como eu só vou colocar em bancada, não vou colocar em campo, né, eu vou deixar a potência aqui de menos 4 dBm. Alta de ajuste de distância, aqui a questão do cálculo do valor ACK, pode deixar em automático, e o data rate também pode deixar em automático. Então, a Ubiquiti tem um ótimo algoritmo de fallback para decrementar e incrementar a sua modulação, então pode manter assim em automático, tá? Então, seguindo aqui, configurei o Wireless Mode, SSID, a minha largura de canal, a frequência e a potência, maravilha. Então, as configurações de Wireless Basics aqui foram feitas. Agora vamos para o Wireless Security, né? Eu devo configurar a minha criptografia, o tipo, né, de autenticação, WPA Personal, e a minha chave compartilhada, eu vou colocar aqui UBNT, tá? Existe aqui outras maneiras de você deixar o seu enlace mais seguro, né? Como, por exemplo, o MAC ACL. Você consegue, por exemplo, fazer políticas, né? Configurar aqui endereços MAC e você consegue negar ou permitir apenas a conexão, enfim, dos MACs cadastrados. Então, uma forma aí de você deixar mais seguro o seu enlace é apenas, por exemplo, permitir o MAC cadastrado do outro equipamento que vai ser conectado lá como CPE, como cliente, tá? Então, é uma outra opção aí bem interessante para evitar qualquer tipo de ataque. Aqui tem as opções avançadas, a MPDU, MSDU, tudo isso eu explico, né, como funciona esses recursos no vídeo falando sobre o Wear OS 8, tá? Então, feito isso, aí eu tenho aqui o menu Network, onde eu devo alterar, né, o meu modo, né, de operação. No nosso caso aqui vai ser modo Bridge, né? Mas antes disso, eu devo o quê? Eu devo salvar essas configurações aqui que eu fiz. Ele fica me dando essa mensagem porque a Prism Station tem uma interface Wi-Fi
2.4 que possibilita eu gerenciar ela através de um smartphone, por exemplo. Então, vou desabilitar, porque eu estou fazendo aí as configurações através do meu notebook via cabo. Então, não há necessidade de deixar a Prism Station ficar propagando, né, esse SSID, tá? Então, as configurações avançadas aqui, elas fazem a diferença, tá? Mas elas devem ser ajustadas com muita cautela, pois você pode prejudicar aí a performance do seu enlace, tá? Então, vale a pena assistir o vídeo falando sobre o AirOS 8, que eu explico aí essas configurações. Então, perfeito, fiz as configurações aqui, conforme descrito no nosso slide. Agora vamos para as configurações de network, as configurações de rede. Então, o modo de operação, no nosso caso, vai ser bridge. As configurações aqui simples, né? Tem as configurações aqui avançadas. Eu consigo, por exemplo, configurar uma VLAN de gerência. Tem outro vídeo no canal que fala sobre isso. Então, vai depender aí do seu cenário, mas a gente vai manter aqui as configurações simples, tá? Então, eu tenho aqui as configurações de endereço IP, gateway, DNS, enfim, ativação ou não do IPv6. Então, VLAN de gerência, esse aqui é bem interessante, principalmente para quem é ISP, ter uma VLAN de gerência aí para poder conseguir fazer o acesso de forma simplificada dos seus equipamentos, mas enfim. Então, vou manter aqui por default, ó, vou deixar o IP padrão para facilitar as nossas configurações e depois eu altero o IP do outro equipamento que seria o client, perfeito? Então, fiz as configurações aqui do meu access point, agora vamos para as configurações do meu cliente, no caso, né? Que no caso aqui seria o cliente, né? Ou a station, tá? Então, vamos lá. Deixa eu conectar aqui Conectei aqui o meu cabo de rede, agora na minha Lightbeam. Então, vamos acessar aqui a minha Lightbeam. Primeiro ponto, conforme já feito aí na Prism Station, né? A gente deve selecionar o Country Code, ou seja, tem que ser Brasil também, tem que bater com o Country Code no meu Access Point. O primeiro acesso ele pede que eu configure uma senha forte, né? Uma senha difícil. E como vocês podem perceber, olha só, a configuração o dashboard é exatamente o mesmo, tá? Então, aqui no nosso cenário de configuração da station ou do cliente, né? Country Code e Wireless Mode, só que aqui no caso, para a gente evitar qualquer conflito de rede, eu vou começar pela aba Network, porque os IPs estão configurados da mesma forma, né? Então eu vou aqui na minha aba Network, eu vou apenas configurar aqui de mudar o 20 para 21, salvar aqui as configurações para a gente não ter nenhum problema e eu já vou conseguir acessar o equipamento aí através do outro IP, né? Então vamos alterar aqui para a gente acessar o equipamento através do outro IP, porque quando eu enlaçar os dois, né, e os dois estiverem aí com a configuração de IP igual, isso com certeza vai me gerar dor de cabeça, tá? Então, aqui no menu Network, como eu já mostrei, tem a configuração de IP, se a rede tem o escopo DHCP, você pode habilitar, enfim, tudo vai depender do teu cenário, tá? Um outro DNS, enfim. Mas o que realmente importa aqui pra gente é o menu Wireless, tá? Então, seguindo aqui o nosso tutorial, a gente deve selecionar o Wireless Mode. Então, o outro equipamento ele foi configurado como Access Point PTP, eu vou configurar esse equipamento como Station PTP, né? Largura de canal, aqui no caso, ele já vem automatizado, ó, em alto, né? Ele vai o que? Ele vai seguir uma dessas larguras de canal de acordo com o que está configurado lá no teu AP. Pô, Jales, mas se eu configurei no meu AP 30 MHz, 50 ou 60 ou 10, então você deve configurar aqui de forma fixa, né? Tirar do alto, porque senão você não vai ter conexão com o Access Point, tá? Isso aqui tem que estar exatamente igual ao Access Point, senão você vai ter problema, perfeito? Country tá Brasil. Nosso tutorial aqui, ele diz a gente fazer o Site Survey. O que é o Site Survey?
Site Survey, o rádio ele fica, né, em modo promíscuo, só analisando o espectro e escutando os access points que estão aí disponíveis próximo a ele para ele poder se associar. Então, se eu vir aqui, ó, em SSID, clicar em selecionar, ele vai começar a fazer o Site Survey. E nós já vemos ali, ó, já conseguimos ver, né, o SSID, o BNTBR da minha Prism Station, nananana, nível de sinal, ruído e o canal que ele está operando, ó. Isso aqui é bem legal também, é uma outra técnica bacana para quando você for, por exemplo, fazer o estudo de um cenário para selecionar o canal que você queira configurar o seu access point. Além do AirView, legal também utilizar esse site survey para você ver quais são os APs que estão próximos, né, propagando, enfim, sinal SSID, para você tentar escapar aqui dessas frequências, tá? Então vamos lá, então vou selecionar aqui o BNTBR, cliquei nele, clico aqui em Select, tá? Já estou aqui conectado no SSID, largura de banda é automático, a antena aqui nós temos a da Lightbeam, que é 23 dBi, vou diminuir aqui a potência apenas para fins de testes, Auto Adjust Distance On, Data Rate On, e aqui no meu Wireless Security, né, eu tenho que cadastrar a mesma senha que foi posta lá no meu Access Point. Então é muito simples. Fiz isso, está pronto. Vou dar um Save Changes aqui. Eu vou deixar aqui aberto, olha só, pingando lá para o IP da Prism Station. A partir do momento que a gente conseguir a resposta aqui do ping, significa que o nosso enlace, nosso ponto a ponto, né, a nossa bridge, ela foi estabelecida e a gente tem conexão com o outro lado aí da nossa, do nosso cenário aqui no caso, né? Nosso cenário aqui ponta a ponta, vamos lá. Hoje eu tenho a minha conexão das duas casinhas aqui. Então essa conexão ela pode demorar um pouco. Dando aqui para Lightbeam. Assim que o enlace for estabelecido, né? Ele já vai aparecer aqui no menu Dashboard como conectado, como apareceu aqui agora, né? Já está respondendo a ping. Então eu tenho aqui a conexão de ambos os equipamentos. Então tá totalmente bizarro aqui, né? Tem alguns ajustes a ser feitos, como por exemplo, isso aqui é bem interessante, ó. O AeroS 8 ele traz as informações de forma muito clara, né? Basta a gente saber interpretar. Então aqui ele está relacionando o quê? Ele está relacionando o nível de sinal por chain, né? São ambos equipamentos MIMOS, então tem um total desalinhamento, né? Então fiz a configuração em bancada, linkei os equipamentos, vamos para campo agora. Não vou conseguir exemplificar com tanto detalhe, né? Porque o equipamento está aqui em bancada do meu lado, mas vamos imaginar que eu vou para campo perfeito. Então qual é o ajuste que eu devo fazer? Então vamos começar aí fazendo o alinhamento das antenas, né? Estou lá com duas pessoas, uma em cada extremidade ali do meu enlace, né? Uma no remoto e outra uma no AP e outra na station, né? No cliente. A gente vai começar a fazer o alinhamento de antena através desse menu. Ó. Nós vimos aqui, ó, menu Tools, nós temos o submenu Alignment, né? Então como que funciona esse menu aqui? Ele me dá o alinhamento por polaridade, por chain. Se eu pegar aqui a minha... começar a mexer aqui, ó, vocês percebam que vai mudando, né? Então, o vermelho, ó, perceba que mudou o alinhamento, eu já estou conseguindo modular lá em 8x, ó. Ou seja, isso aqui está diretamente ligado na questão da minha modulação. Quanto melhor o meu alinhamento, ou seja, quanto mais próximo esses dois valores aqui, ó, da minha chain 1 e da minha chain 0, elas estiverem, melhor vai ser a performance do meu enlace, tá? Então, vou tentar fazer um alinhamento aqui, vamos ver se eu consigo aqui ter sucesso. Opa, acabou desligando aqui o rádio, mas basicamente o alinhamento funciona dessa forma, tá? Um outro ponto extremamente importante é o que? É a questão da escolha do canal, né? É a questão do meu AirView, tá, pessoal? Então, os rádios da linha Hermex AC, eles têm um recurso bem interessante, que é um processador dedicado. Eles possuem uma
um rádio que fica em tempo real ali, que é conhecido como persistente AirView, né? Ele fica analisando o espectro de forma sem que prejudique, né, a conexão dos seus equipamentos e fica trazendo essas informações aí em tempo real para você, para o gerente de rede, determinar qual canal você deve selecionar, enfim. Então, como que funciona, né, o AirView aí nos rádios Remax AC. Então, vou acessar aqui novamente a minha Lightbeam. O AirView também ele fica localizado aqui no campo Tools, né? Só que essa análise espectro, ela tem que ser feita de ambos os lados, isso aí seria o interessante, né? A gente conseguir selecionar um canal aí que consiga favorecer os dois, mas o equipamento mesmo que a gente vai fazer essa alteração, lembra que eu falei lá no início que quem é o mestre, vamos dizer assim, seria o Access Point, né? Onde eu escolho o canal, frequência. Então a gente comumente começa a fazer essa análise espectro através do Access Point. Então vou acessar aqui a minha Prism Station para poder fazer a análise espectro do meu Access Point. Se eu vir aqui ó, em Tools, AirView, percebo que o meu enlace não é perdido, ó. Vou disparar um ping aqui, está sendo disparado o ping lá para o meu AP, e eu estou conectado através do meu cliente, né? Então, o AirView ele faz análise de diferentes formas. No iOS 8 eu também explico como interpretar o AirView. Então, eu tenho aqui um gráfico através de cascata, através de ondas, né? As cores vermelhas, as cores mais quentes, né? Indicam a maior incidência de interferência, então eu devo fugir aí dessa interferência, fugir dessas cores mais quentes, né? Então aqui nós temos o AirView rodando em tempo real, sem afetar a conexão. E um outro ponto bem interessante é o que? É o ajuste da potência. Então, potência não é sinônimo de qualidade. Eu devo selecionar uma potência que eu não sature, né? Que eu não prejudique o CINR do meu enlace. Então, o interessante é sempre eu utilizar potências baixas e antenas de alto ganho para eu não prejudicar a performance do meu enlace. Então, feito isso, né, fiz aqui a análise espectro, vi um canal com menos interferência. Se eu for com o mouse aqui, com o cursor, eu consigo verificar as frequências dos canais, né? Analisei o canal com menos interferência. Basta eu vir aqui novamente no menu Wireless e em Center Frequency escolher o canal conforme verificado no AirView, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, um forte abraço e até mais!